Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Isaac Schwartzalpt da Rede Análise Covid-19. Quero mostrar para vocês rapidinho como é que está a situação do Brasil nesse começo de 2021, porque a gente está percebendo um aumento grande de casos e uma preocupação que não está similar ao que estava quando o aumento estava até menor, mais ou menos ali no inverno de 2020. Vamos dar uma olhadinha. Eu fiz um vídeo similar a esse para a Inglaterra para mostrar o que aconteceu depois que teve o último aumento, provavelmente relativo à nova variante. E eu vou mostrar o que está acontecendo aqui no Brasil e como isso pode ser extremamente preocupante, principalmente para um país do tamanho do nosso. Aqui é o começo, ó. A gente está aqui com o gráfico do Brasil, né? Média móvel de 7 dias. Novos casos confirmados por dia. Botei aqui desde o primeiro, aqui nós estamos mais ou menos 29 de março, que é quando a gente começou a ter o aumento. Como é que esse aumento foi se dando no Brasil? A gente teve um aumento, ó, bastante elevado, ó, vejam como ele foi. E depois ele começou, quando chegou ali por junho, o que começou a acontecer no Brasil? Começou a chegar numa espécie de platô, onde a gente não sabia se a gente crescia, ficava, caía. Vocês lembram desse platô eterno aqui, né? Esse platô de vários dias. Normalmente o que a gente via em países como a Europa, locais como a Europa, melhor dizendo, a gente via um pico, logo eles faziam uma medida de restrição da mobilidade, esse pico logo passava a ser uma queda de casos, e aí tinha um controle melhor e uma redução. Aqui no Brasil a gente ficou com um platô considerável, parou de crescer vertiginosamente aqui no final de junho, chegou aqui em agosto e começou a cair. E o que eu fiz vários fios, inclusive no Twitter, várias threads no Twitter, explicando que a gente começou a ter uma reversão de tendência no final de setembro. Muito provavelmente, em relação a essa reversão de tendência, está relacionada com o aumento de mobilidade grande que a gente teve no começo de setembro. Vocês lembram que nós tivemos o feriado de 7 de setembro, que foi até um marco, né, que apareceram fotos em jornais do pessoal na praia e uma movimentação, e a gente não estava ainda vendo esse aumento de mobilidade, então isso foi bem chocante. Vejam aqui, ó, eu estou em 8 de setembro de 2020, né, nesse gráfico aqui. A gente começou a ter a queda. Aqui a gente já começou, no começo de outubro, a gente já começou a ter uma reversão de tendência na velocidade da queda. Não sei se aqui vocês vão conseguir enxergar, mas essa queda aqui, se não fosse uma reversão de tendência, essa linha aqui deveria cair reto aqui. Deveria cair muito íngreme, como eu estou fazendo com o mouse aqui. Percebam que aqui ela começou a de novo ir mais para a direita do que para baixo, ou seja, uma reversão de tendência no começo de outubro. Essa reversão de tendência começou a ter uma oscilação. Aqui vocês lembram muito bem o que aconteceu nesse V aqui, né? Vocês lembram que a gente teve um apagão de dados, que a gente ficou, alguns estados ficaram um tempo sem conseguir inserir dados, então deu uma caída, mas percebam que tem uma queda artificial, que na verdade isso aqui já estava fazendo isso aqui. Essa queda era muito mais um aumento que começou exatamente aqui, final de outubro. Como a gente já vinha alertamos bastante, aliás. Se a gente tivesse feito alguma medida de redução aqui, nessa época aqui, muito provavelmente, em vez de acontecer essa subida que eu vou mostrar para vocês, a gente teria uma queda e continuaria caindo, evitando muitos problemas, como a gente está vendo agora no começo de 2021. O que aconteceu aqui então? Teve essa subida, novembro, aí a gente começou a subir em dezembro. Percebam o que vai acontecer aqui. Do final de dezembro, aqui Natal e Ano Novo, para hoje, que é 18 de janeiro de 2021. 18 de janeiro de 2021 é a última atualização desse gráfico, melhor dizendo. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, é 20 de janeiro, já, né, de 2021. Percebam aqui comigo, 21 de dezembro, a gente teve uma queda, que eu provavelmente acredito que seja também problemas de notificação por virada de ano, recesso de final de ano. E depois vejam isso aqui.
olhem onde a gente já está. Vou de novo, né? O pico que a gente teve no Brasil foi aqui, em torno de quantos casos? Média móvel, 46 mil casos, ou 46 mil. A gente está agora, nesse instante, com uma média móvel em torno de 54 mil casos dia. Isso aqui a gente já está começando a ver o reflexo das festas e aglomerações do final do ano. E a gente também tem um outro problema aqui, que é a escassez de insumos e leitos e o sistema de saúde hospitalar como um todo. Se isso aqui tender a subir, melhor dizendo, estourar, como aconteceu na Inglaterra, a gente pode estar vendo, porque percebam quão íngreme foi essa subida aqui, ó, essa subida do final de outubro aqui, começo de novembro para cá. A gente teve essa queda aqui, mas vocês percebem que a tendência é essa aqui. A subida, ela está íngreme, não está aquela linha reta como estava na Inglaterra, mas ela está muito íngreme, principalmente para essa época aqui, que é uma época que no Brasil a gente está com calor, verão, a gente não teria que ter aumento de doença respiratória. Não é o padrão do Brasil acontecer isso nessa época aqui. E o que vai acontecer? A gente hoje está em janeiro, vocês sabem que aqui mais ou menos, final de fevereiro, início de março, a gente começa a ter essa subida de aumento de doenças respiratórias no Brasil como um padrão. É normal que isso aconteça no Brasil. E eu tenho muito receio que essa subida aqui aconteça nesses níveis de caso aqui ou mais. O que isso pode gerar em óbitos, eu não quero nem imaginar. Então eu tô gravando esse vídeo aqui só para ficar claro que a situação que a gente está agora, em relação à pior situação que a gente teve em 2020, é pior e tende a piorar. Então eu peço muito cuidado, eu peço medidas de redução de transmissão, distanciamento, máscaras, sabe, ar livre, principalmente, porque como esse vírus transmite por aerossol, pelo ar é muito importante ventilação, ar livre, nada de local fechado por muito tempo. Então é isso que eu peço, pessoal. E queria dar esse alerta. E assim, e tudo isso aqui que eu tô fazendo, que eu tô mostrando para vocês, é sempre com um pouco de receio pelo atraso de notificação que a gente tá tendo no Brasil. Né? A gente tem uma situação que no momento, agora final de janeiro, é um pouco complicada. Eu já falei isso também várias vezes nas minhas postagens no Twitter. É complicado analisar agora como se isso aqui tivesse 100%. A gente pode estar vendo o passado aqui. A gente pode estar vendo o passado, a gente pode não estar vendo exatamente o presente. O presente pode, tem até uma probabilidade de ser pior do que isso aqui. Então eu peço muito cuidado, tá, pessoal? Um abraço e até mais.